eu sou a Claudi Silva e o meu canal é Claudi Silva Cura Interior e Inteligência Emocional. E eu estou na série Não Posso Mais Viver Comigo, tratando isso com inteligência emocional. Meu propósito sincero é que você esteja sendo ajudado. Eu tenho certeza que vai, se você entender a proposta aqui, se você entender o que está sendo passado aqui, porque do mesmo jeito que eu fui ajudada, você também pode. Eu estou fazendo a leitura do livro O Poder do Agora. Este livro vai virar a chave para você de coisas relacionadas com preocupação, ansiedade que levam à depressão, angústia e tristeza profunda. Mas antes de continuar, eu quero pedir para você, se você gostar do conteúdo, deixa o seu like, compartilha com pessoas que você sabe que vão poder ser ajudadas com ele e se inscreve no canal para que você possa estar recebendo os próximos vídeos. E eu quero rapidamente voltar à leitura deste livro magnífico que tem ajudado milhões de pessoas e quando chegou na minha mão foi um achado, porque eu tinha a ansiedade que eu chamava de patológica. Eu tinha uma ansiedade aflitiva que acumulava com depressão e era angustiante. Não é legal viver dessa forma e a descoberta do Poder do Agora foi uma das ferramentas que me levou a uma nova dimensão e eu quero compartilhar com você. Então bora para a leitura? As coisas não são como são. Observe como a mente julga continuamente o comportamento, atribuindo nomes às coisas. Entenda como esse processo cria sofrimento e infelicidade. Ao observarmos o mecanismo da mente, escapamos dos padrões de resistência e podemos então permitir que o momento atual exista. Isso dará a você uma prova do estado de liberdade interior, o estado de verdadeira paz interior. Veja então o que acontece e parta para a ação, caso necessário ou possível. Nós não apenas julgamos e criticamos os outros, nós também temos um senso profundo de crítica e de autojulgamento. É autocrítica e autojulgamento, autocondenação. Então, continuando. Aceite, depois haja. O que quer que o momento atual contenha, aceite-o como uma escolha sua. Trabalhe sempre com ele, não contra. Torne-o um amigo e aliado, não seu inimigo. Isso transformará toda a sua vida como por um milagre. O que significa esse negócio de aceitar? Nós ficamos às vezes combatendo com tantas coisas que são irreversíveis, coisas que são aflitivas e que se a gente aceitar e parar de resistir, vai nos trazer uma liberdade tremenda, dissolvendo o sofrimento do passado. Enquanto não somos capazes de acessar o poder do agora, vamos acumulando resíduos de sofrimento emocional. Esses resíduos se misturam ao sofrimento do passado e se alojam em nossa mente e em nosso corpo. Isso inclui o sofrimento vivido em nossa infância, causado pela falta de compreensão do mundo em que nascemos. Olha, eu quero compartilhar com vocês o seguinte: falar que nós não devemos viver no passado ou no futuro se torna confuso às vezes. Então vamos lá, o passado tem uma história, o trabalho dos historiadores, dos arqueólogos, e o futuro nós temos que trabalhar com ele para nós chegarmos lá em bom estado, de uma forma vitoriosa do jeito que nós queremos. O problema é quando isso se torna um sofrimento e o agora tem um poder. Então eu não vivo no passado e não vivo no futuro. Eu trabalho com eles, visito-os de vez em quando, planejo, mas não vivo neles. Bora para a leitura. Todo esse sofrimento cria um campo de energia negativa que ocupa a mente e o corpo. Se olharmos para ele como uma entidade invisível com características próprias, estaremos chegando bem perto da verdade. É o sofrimento emocional do corpo. Apresenta-se sob duas modalidades, inativo e ativo. O sofrimento pode ficar inativo 90% do tempo, ou 100% ativado em alguém profundamente infeliz. Se você entender essa leitura, você não tem ideia de como isso vai ser libertador para você. Voltando, algumas pessoas atravessam a vida quase que inteiramente tomadas pelo sofrimento.
enquanto outras passam por ele em algumas situações que envolvem relações familiares e amorosas, lesões físicas ou emocionais, perdas do passado, abandono, etc. Qualquer coisa pode ativá-lo, especialmente se encontrar ressonância em um padrão de sofrimento do passado. Quando o sofrimento está pronto para despertar do estágio inativo, até mesmo uma observação inocente feita por um amigo ou um pensamento é capaz de ativá-lo. Alguns sofrimentos são irritantes, mas inofensivos, como é o caso de uma criança que não para de chorar. Outros são monstros destrutivos e mórbidos, verdadeiros demônios. Alguns são fisicamente violentos, outros emocionalmente violentos. Eles podem atacar tanto as pessoas à nossa volta quanto a nós mesmos, seus hospedeiros. Os pensamentos e sofrimentos relativos à nossa vida tornam-se então profundamente negativos e autodestrutivos. Doenças e acidentes frequentemente acontecem desse modo. Alguns sofrimentos podem até levar uma pessoa ao suicídio. Às vezes, levamos um choque ao descobrir uma faceta detestável em alguém que pensávamos conhecer bem. Entretanto, é mais importante observar essa situação em nós mesmos do que nos outros. Preste atenção em qualquer sinal de infelicidade em você, qualquer que seja a forma, pois talvez seja o despertar do sofrimento. Ele pode se manifestar como uma irritação, um sinal de impaciência, um ar sombrio, um desejo de ferir, sentimentos de raiva, ira, depressão ou uma necessidade de criar algum tipo de problema em seus relacionamentos. Agarre o sinal no momento em que ele despertar de seu estado inativo. Presta atenção nos sintomas, meus queridos. Presta atenção nos sintomas e toma atitudes que estão sendo descritas aqui nesse livro. Bora lá. O sofrimento deseja sobreviver, mas para isso precisa conseguir que nos identifiquemos inconscientemente com ele. Portanto, quando o sofrimento toma conta de nós, cria uma situação em nossas vidas que reflete a própria frequência de energia da qual ele se alimenta. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Eu vou repetir. Sofrimento só se alimenta de sofrimento. Não consegue se alimentar de alegria. Acha indigesta. Quando o sofrimento nos domina, faz com que desejemos ter mais sofrimento. Passamos a ser vítimas ou perpetradores. Queremos infligir sofrimento ou senti-lo, ou ambos. Na verdade, não há muita diferença entre os dois. É claro que não temos consciência disso e afirmamos que não queremos sofrer. Mas preste bem atenção e verá que o seu pensamento e o seu comportamento estão programados para continuar com o sofrimento, tanto para você como para os outros. Se você estivesse consciente disso, o padrão iria se desfazer, porque desejar mais sofrimento é uma insanidade e ninguém é insano conscientemente. Parêntese, eu falo isso de causa própria. Quando eu ficava em sofrimento, eu queria mais, eu ficava relembrando e repassando e ia buscar mais motivos para continuar sofrendo, mas era inconsciente. O sofrimento, a sombra escura projetada pelo ego, tem medo da luz da nossa consciência, teme ser descoberto. Sobrevive graças à nossa identificação inconsciente com ele, assim como o medo inconsciente de enfrentarmos o sofrimento que vive dentro de nós. Mas se não o enfrentarmos, se não direcionarmos a luz da nossa consciência para o sofrimento, seremos forçados a revivê-lo. O sofrimento pode nos parecer um monstro perigoso, mas eu lhe garanto que se trata de um fantasma frágil. Ele não pode prevalecer sobre o poder da nossa presença. Alguns ensinamentos espirituais dizem que todo sofrimento é, em última análise, uma ilusão, e isso é verdade. Acreditar simplesmente não transforma nada em verdade. Será que você quer sofrer para o resto da vida e permanecer dizendo que é uma ilusão? Aqui é o que podemos fazer para vivenciar essa verdade, ou seja, torná-la real em nossas vidas. Portanto, o sofrimento não quer que nós o observemos diretamente e vejamos o que ele realmente é. No momento em que o observamos, sentimos seu campo energético dentro de nós e desfazemos nossa identificação com ele.
surge uma nova dimensão da consciência. Chamo a isso presença. Passamos a ser testemunhas ou observadores do sofrimento. Isso significa que ele não pode mais nos usar, fingindo ser nosso interior. Então, não temos mais como realimentá-lo. Aqui está a nossa mais profunda força interior. Acabamos de acessar o poder do agora. O que acontece ao sofrimento quando nos tornamos conscientes o bastante para romper a nossa identificação com ele? A inconsciência cria o sofrimento. A consciência transforma o sofrimento nela mesma. O apóstolo Paulo expressa esse princípio universal de uma forma linda ao dizer: tudo é revelado ao ser exposto à luz, e o que for exposto à própria luz se torna luz. Assim, como não se pode lutar contra a escuridão, não se pode lutar contra o sofrimento. Tentar fazer isso poderia gerar um conflito interior e um sofrimento adicional. Observar o sofrimento já é o bastante. Observá-lo implica aceitá-lo como parte do que existe naquele momento. Pensa numa pessoa que está na beira do caixão de alguém querido e a pessoa ali fala: não chora, você tem que ser forte. Aquela frase, você tem que ser forte, é mortal. Existe um sofrimento ali, você só não resiste a ele. Observa-o. O sofrimento consiste na energia vital aprisionada que se desprendeu do campo energético total e se fez temporariamente autônoma, através de um processo artificial de identificação com a mente. Ela se volta para dentro de si mesma e se torna algo contrário à vida, como um animal tentando comer o próprio rabo. Por que você acha que a nossa civilização se tornou tão autodestrutiva? Acontece que as forças destrutivas da vida ainda são energia vital. Mesmo quando começamos a deixar de nos identificar e nos tornamos observadores, o sofrimento ainda continua a agir por um tempo e vai tentar fazer com que voltemos a nos identificar com ele. Embora não esteja mais recebendo a energia originada da nossa identificação com ele, o sofrimento ainda tem sua força, como uma roda gigante que continua a girar mesmo quando deixa de receber o impulso. Nesse estágio, o sofrimento pode até ocasionar dores em diversas partes do corpo, mas elas não vão durar. Esteja presente, fique consciente, vigie o seu espaço interior. Você vai precisar estar presente e alerta para ser capaz de observar o sofrimento de um modo direto e sentir a energia que emana dentro dele. Agindo assim, o sofrimento não terá força para controlar o seu pensamento. No momento em que seu pensamento se alinha com o campo energético do sofrimento, você está se identificando com ele e de novo alimentando-o com seus pensamentos. Por exemplo, se a raiva é a vibração de energia que predomina no sofrimento e você alimenta esse sofrimento, insistindo em pensar no que alguém fez para prejudicá-lo ou no que você vai fazer em relação a essa pessoa, é porque você já não está mais consciente e o sofrimento se tornou você. Onde existe raiva, existe sempre um sofrimento oculto. Quando você começa a entrar em um padrão mental negativo e a pensar como a sua vida é horrorosa, isso quer dizer que o pensamento se alinhou com o sofrimento e que você se tornou inconsciente e vulnerável a um ataque de sofrimento. Utilizo a palavra inconsciente no presente contexto para expressar uma identificação com um padrão mental ou emocional. Isso implica a ausência completa do observador. Resumindo o processo, concentre a atenção no sentimento dentro de você. Reconheça que é sofrimento. Aceita que ele esteja ali. Não pense a respeito. Não permita que o sentimento se transforme em pensamento. Não julgue nem analise. Não se identifique com o sentimento. Esteja presente e observe o que está acontecendo dentro de você. Perceba não só o sofrimento emocional, mas também a presença de alguém que o observa. O observador, esse é o poder do agora, o poder da sua própria presença consciente. Manter-se em um estado de alerta consciente destrói a ligação entre o sofrimento e o mecanismo do pensamento
e aciona o processo de transformação. Bom, se você começa a tomar essas medidas em relação aos seus pensamentos e às suas emoções, em relação ao sofrimento latente, você vai começar a ver que vai raiar uma luz na sua vida. Você vai poder sair da escuridão e viver no meio dessa luz. É uma vida transbordante, vale a pena. Como eu tenho dito, não quero dizer que os problemas desaparecem, mas quero dizer que você aprende a lidar com eles e principalmente lidar com seus pensamentos, lidar com as suas emoções. Isso não tem preço. Eu vou continuar a leitura do livro no próximo vídeo e espero que você não perca, porque vai ficando mais interessante. E se você de fato está colocando em prática tudo que está sendo falado aqui, você vai ver, eu garanto para você que os resultados vão vir. Vou aproveitar para deixar aqui o link de um curso que lida não só a leitura corporal, mas inteligência emocional. Nós precisamos de mais de inteligência emocional, aprender a lidar com o nosso eu, aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com a vida. E como eu consegui fazer esse vídeo foi através de um treinamento que eu comprei do Alex Vargas, Fórmula Negócio Online. É impressionante, porque quando eu falo para você que eu era completamente zero, você não está entendendo. Eu era zero mesmo, eu era incapaz de falar. Até o meu neto sabe como abrir um canal no YouTube, só que eu não sabia, eu era zero mesmo, era leiga, e ele vai no passo a passo. São 495 aulas, vários bônus, são mais de 100 mil alunos, resultados infinitos. Clica no link abaixo também e olha lá esse curso, esse treinamento do Alex Vargas, é impressionante. Vejo você no próximo vídeo, beijo no coração.